Quando você entende a vida e as obras de Freud em ordem cronológica, fica muito mais fácil para você entender a psicanálise, os conceitos psicanalíticos e por aí vai. Por que fica muito mais fácil? Porque Freud passou por eventos que foram determinantes para que ele conseguisse elaborar determinados conceitos, né? E trazer determinados construtos que iriam ser indispensáveis para a compreensão da psicanálise. Então, dependendo do ano, por exemplo, que eu pego de uma publicação de Freud, eu já sei se ele está, por exemplo, na primeira tópica do funcionamento do aparelho psíquico, ou se ele já partiu para a segunda tópica. Eu já sei se ele está mais interessado, dependendo do ano da publicação, em comentar, por exemplo, sobre neurose obsessiva, se ele ainda estava estudando sobre a questão da histeria. Dependendo do ano dessa publicação, eu já sei se Freud teria passado, por exemplo, pela Primeira Guerra Mundial, se ele já tinha, por exemplo, elaborado estudos acerca da neurose de guerra. Isso tudo faz um diferencial tremendo para quem está estudando psicanálise e quem quer aprender mais sobre a psicanálise. Então, até vários cursos, por exemplo, trazem nos módulos introdutórios um resumo sobre a vida de Freud, porque isso sim é indispensável para que você pegue as publicações de Freud. Por exemplo, se você pega uma publicação mais próxima do ano de 1930, eu já sei que ele tinha trazido conceitos como a questão do id, ego, superego, ou seja, ele já tinha reformulado a tópica do funcionamento do aparelho psíquico, ele já tinha ido para a segunda tópica, que seria o modelo estrutural. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? É indispensável para você que está estudando psicanálise, para você que quer conhecer mais as obras de Freud, que você entenda em ordem cronológica tudo aquilo que aconteceu com o próprio Sigmund Freud. E por causa disso, eu decidi te presentear com um vídeo que vai, que é esse vídeo daqui, que vai trazer esse resumo através de um mapa mental, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Marison Fraga, psicanalista, esse aqui é o nosso canal. Se você quiser entender mais sobre a psicologia e principalmente sobre a psicanálise, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E sem mais delonga, nós vamos estudar agora a vida e as obras de Sigmund Freud. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós estamos na tela do meu computador e eu vou te apresentar agora um mapa mental com a vida e as obras de Freud, tá? De Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O que a gente vai fazer aqui? A nossa metodologia vai ser o mapa mental. Eu vou, inclusive, até dar uma baixada aqui no mapa mental para você entender o que a gente vai, o que a gente vai estudar hoje, tá? Desde 1856 até 1939. E eu vou aumentar agora o mapa mental, inclusive para quem tiver no celular, né? Porque senão fica muito pequeno. A nossa metodologia vai ser o mapa mental, inclusive se você quiser aprender a estudar usando mapas mentais, você pode clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar com o nome de nossos cursos, tá? Lá você vai ser direcionado para uma página que vai explicar como é que você vai entender essa questão, como é que você vai aprender a estudar utilizando mapas mentais, e se você se interessar, você fará parte da nossa área de membros lá na Hotmart. Então vamos lá. 1856 é o ano do nascimento de Freud. Ele acaba nascendo no dia 6 de maio, na Morávia, né? É uma questão interessante, inclusive, até que o próprio Freud, desde pequeno, ele já mostrava que ele era um menino estudioso, e já mostrava que ele tinha uma inteligência acima da média, de forma, inclusive, até que a história vai contar que a família de Freud, os irmãos dele, meio que não podiam fazer barulho ali, muito barulho, né? Não podiam estudar piano, por exemplo, no momento que ele estivesse estudando, porque era para ajudar ele a se concentrar, tá? Então, eu vou dar uma passada rápida aqui nos anos iniciais de Freud, para você entender os contextos por onde Freud passou, e a gente vai trazendo alguns comentários aqui que são relevantes para você. 1856, no dia 6 de maio, o Freud nasce. 1860, né? 4 anos depois, a família de Freud vai se mudar para Viena. E é justamente lá que a maioria das coisas acontecem. É justamente lá, em Viena, que vai ser o palco, né? Onde o Freud vai trazer as suas teorias psicanalíticas. Uma curiosidade aqui é o seguinte: a gente está falando do ano de 1860, que é quando Freud se muda com a família para Viena. Mas, inclusive, até falei isso, se eu não me engano, no vídeo anterior, onde a gente mostrou o único registro da voz de Freud, tá? Tem no nosso canal. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, caso você se interesse pela psicologia e principalmente pela psicanálise. Então, a curiosidade interessante é que no período entre 1908 e 1913, a história vai contar que possivelmente Freud e Hitler teriam morado na mesma cidade. O Hitler estaria morando em Viena, né, nos anos de 1908 e 1913. Isso é muito irônico porque depois você vai perceber que Freud tem que sair nos anos finais da sua vida, ele tem que sair, ele vai para a Inglaterra justamente por causa da ascensão do nazismo, né?
Voltando a falar aqui do ano de 1881, o Freud, deixa eu ajustar aqui direitinho, que fica melhor para a gente entender, tá? Vou dar uma baixada aqui, já que eu estou explicando. 1881, Freud se forma em medicina e um ano depois ele começa a trabalhar no Hospital Geral de Viena. Muita gente, inclusive, vai dizer, por exemplo, que o Freud ele é psiquiatra e tal. Ele não era, tá? Ele era neurologista. Então, 1881 ele se forma em medicina, em 1882 ele começa a trabalhar no Hospital Geral de Viena e 1883 ele começa a praticar a neurologia em um hospital psiquiátrico. Daí talvez que venha a questão da confusão, né? Porque Freud seria psiquiatra e tal. Mas ele começa, na verdade, a praticar neurologia em um hospital psiquiátrico, porque nesse período ele vai se especializar na localização exata das lesões cerebrais. Era muito comum naquele período se entender que uma pessoa que tinha sofrimento psíquico grave, né, que é uma pessoa que estaria ali enquadrada no que a gente chama como a loucura, por exemplo, essa pessoa teria problemas neurológicos, tá? Então, nesse período, inclusive, a abordagem basicamente seria essa. Tanto é que o paciente, nesse período, nem era ouvido, né? O médico, na verdade, ele ocupava um lugar da pessoa que sabe tudo, por exemplo. Então, o que o médico dissesse que teria que fazer, a intervenção que o médico propusesse para o paciente teria que aceitar, né? O Freud vai fazer justamente o movimento contrário, no final desse século, por exemplo, porque ele vai dar voz aos pacientes, mais especificamente pacientes com quadros de histeria. 1884, Freud começa a pesquisar o uso da cocaína clinicamente, tá? Só para você entender, a cocaína naquele período era um produto farmacológico e não tinha problema com isso, ainda não era uma droga ilícita, né? Depois, na verdade, que a sociedade vai entender os efeitos colaterais dessa droga e aí vai proibir, vai criminalizar a utilização dela. Mas o Freud fez a utilização da cocaína durante um período. Inclusive, tem uma carta que ele mandou para a noiva dele, que depois se transformaria em esposa, mas ele manda para a noiva dele dizendo o seguinte: nessa carta ele vai dizer: quando chegar, te beijarei até deixá-la toda vermelha. Ora, o Freud aqui você vai ver ele um pouco caliente, né? Um pouco tentando sensualizar aqui na carta. Quando chegar, te beijarei até deixá-la toda vermelha. E caso não se mostre dócil, verá quem é o mais forte. A doce menininha que não come o suficiente ou o grão senhor impetuoso com cocaína no corpo. Então, essa carta, na verdade, mostra a comprovação de que Freud ele estava, assim, fazendo utilização de cocaína. Inclusive, cocaína era usado, por exemplo, para quadros de depressão, de uma tristeza, né? Porque hoje já se sabe que a cocaína, ela causa uma descarga de dopamina muito grande, né? Que é um hormônio, um neurotransmissor que vai deixar você feliz, vai deixar você mais motivado, por exemplo. Então, a cocaína também era utilizada nessa questão. Quando você se sentia muito cansado, muito indisposto, era comum, na verdade, se utilizar a cocaína como produto farmacológico. 1885, Freud inicia os estudos com Jean-Martin Charcot lá em Paris. A partir daí começa o movimento de Freud, entender um pouco mais sobre o que seria, por exemplo, essa segunda consciência que já se falava no período que o ser humano tivesse ali, talvez tivesse uma segunda consciência. A hipnose vai trazer esse papel, comprovando que sim, que o comportamento do ser humano e a visão do ser humano quer dizer, todas essas informações que compõem essa estrutura psíquica do ser humano, não necessariamente elas estão na consciência do ser humano. Mas o que se falava muito naquela época era uma possível segunda consciência. E aí o Freud vai levar os estudos para esse âmbito daí, a partir desse momento, quando ele começa a estudar com Jean-Martin Charcot em Paris, porque ele vai construir posteriormente o conceito do inconsciente, né? Então, nesse período também, ele aprende sobre hipnotismo, que é algo que mudará a sua vida justamente por causa disso, que o hipnotismo acaba comprovando que as ações do ser humano e a percepção dele de mundo não diz respeito a tudo que ele tem na consciência. Ele percebe, por exemplo, vendo os experimentos, estudando com Jean-Martin Charcot,
que os sintomas físicos da histeria teria ali uma origem psíquica. É a comprovação a partir desses experimentos e testes com hipnotismo, né? Com a hipnose. 1886, o Freud vai se casar com aquela noiva dele, para a qual ele tinha enviado aquela carta falando sobre a cocaína. Ele se casa com a Marta e ele vai ter filhos com a Marta, né? Um dos 6 filhos que ele teve com a Marta Bernays será justamente a Anna Freud, tá? Anna Freud que continuou os estudos dele. Uma curiosidade de Anna Freud é que muita gente comenta, por exemplo, que a Anna Freud ela fala sobre mecanismos de defesa melhor do que Freud. Eu confesso que eu não li Anna Freud, tá? Anna Freud, depois ela vai inclusive até levar a psicanálise para crianças, fazer esse movimento, né, junto com a Melanie Klein, por exemplo, mas muita gente entende que a Melanie Klein falaria só sobre psicanálise infantil, não necessariamente, né, ela tem outros trabalhos como Amor, Culpa e Reparação e por aí vai. Então, eu ainda não li Anna Freud falando sobre mecanismos de defesa. 1887, o Freud começa a atender no seu consultório. Aqui começa a brincadeira, né? Freud começa a atender no seu consultório e ele se torna amigo de William Fliess, que é médico de Berlim. Inclusive, tem várias cartas que ele manda para Fliess. Uma questão interessante é que, assim, ele fazia quase como se fosse uma associação livre. Esse William Fliess, ele tem uma função tão importante, não só pelo conteúdo que existiam nas cartas, que hoje também são estudados, mas também tem uma questão de que era como se ele estivesse mandando cartas para Fliess, falando sobre as descobertas que ele estava tendo lá no consultório, e como se ele tivesse, na medida que ele vai escrevendo essas cartas, é como se ele estivesse construindo também ali a teoria psicanalítica, tá? 1890 acontece algo curioso, que a Madame Benveniste, essa madame, na verdade, ela era atendida por Freud e ela estava muito agradecida com o resultado dos atendimentos. E ela, agradecida por isso, né, pelo atendimento psicanalítico de Freud, ela presenteou Freud com um divã. A história vai dizer, inclusive, que Freud estava se queixando muito, que ele tinha que passar muito tempo sentado e tal, olhando para o paciente, né? E aí ela acaba presenteando ele com um divã, e o divã que seria utilizado até hoje, por exemplo, na psicanálise, né? O divã que acaba sendo indispensável. O divã que, inclusive, se transformou num conceito, né, na psicanálise. Uma curiosidade aqui é que esse divã, ele está em exposição hoje no Museu Freud, lá em Londres, tá? Então ele está lá, esse mesmo divã, ele está lá em exposição, que é o divã que Freud utilizava. Freud, na verdade, recebeu esse divã e ele acabou cobrindo o divã, né, se eu não me engano foi com couro e tal. Ele deu um upgrade ali no divã. 1891, estamos já nos aproximando da primeira publicação de Freud. Na verdade, ele publica aqui esse livro em 1891, mas o nome do livro é Sobre a Concepção das Afasias. Mas esse livro, na verdade, ele acaba se tornando uma polêmica. Ele foi publicado recentemente no Brasil, um país que ele estava inédito, né, até pouco tempo atrás, mas ele acaba publicando esse livro e não é muito a cara da psicanálise, porque Freud vai trazer uma abordagem mais neurológica, sabe, nesse livro aqui. Então, é muito comum você pesquisar, por exemplo, obras completas de Freud e não necessariamente você encontrar esse livro aqui. Foi lançado em 1891 e aí, em 1895, o Freud lança, junto com Joseph Breuer, né, estudos sobre histeria. Esse livro daqui, ele vai ser um marco, inclusive tem casos como M. von N., Miss Lucière, o caso conhecidíssimo, que é o caso da Ana O, que é um caso que a gente vai trazer em muito breve aqui no canal. Então, esse livro daqui, ele é um livro que seria basicamente o seguinte, a comprovação de que os problemas da histeria são psíquicos e não necessariamente neurológicos ou orgânicos, né? Haja visto, por exemplo, que histeria vem do grego, que significa útero, e as pessoas acreditavam, por exemplo, que naquele período os quadros de histeria abatiam só mulheres, por exemplo, né? E também acreditavam que isso era meio que uma disfunção, né, do sangue, do fluxo de sangue da mulher, né, que saía do útero, por exemplo. Então, nesse caso daqui, isso justifica a palavra histeria, mas até então se pensava que era um problema, inclusive, não orgânico, não só orgânico, mas também poderia ser de ordem neurológica. E esse livro acaba trazendo a percepção de que o problema da histeria mesmo é de origem psíquica, tá? Então, tem aqui o caso da Ana O, que acaba entrando para a história.
É um caso do Joseph Breuer. Muita gente que pensa que é um caso de Freud, mas não é. É um caso do Joseph Breuer, tá? E a gente vai trazer em breve aqui no canal, como eu já falei. Em 1896, o Freud vai utilizar pela primeira vez o termo psicanálise, né? Ele utiliza esse termo daqui num artigo conhecido como Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, ok? Em 1897, o Freud decide se analisar após a morte do pai, como forma de lidar com o luto. E é importante ressaltar que nesse período também Freud começa a observar o conteúdo psíquico que existe nos sonhos, ok? Então Freud vai observar a partir da morte do seu próprio pai, que existe uma questão nos sonhos aí. Isso vai fazer toda a diferença, por exemplo, no ano de 1900. Porque no ano de 1900, Freud vai lançar o livro que é o grande marco da psicanálise, que é Interpretação de Sonhos, quando ele realmente vem falando de uma forma explicitamente direta sobre a questão do inconsciente. E uma curiosidade desse livro é que o livro ele foi publicado mesmo em dezembro de 1899, mas Freud coloca a data de 1900 porque ele queria que se tornasse, ele via que estava nascendo ali, né, através dos seus atendimentos, ele via que estava nascendo uma nova ciência, o que ele considerava como uma nova ciência, que seria a psicanálise, e aí ele queria que fosse o livro marco, mais ou menos, do próximo século, por isso que ele acaba lançando em 1900. Foi uma jogada de marketing aí do Freud. Uma curiosidade também sobre esse livro aqui é que ele vendeu logo de início pouquíssimos exemplares, né? Ele veio ganhar mais proporção na metade, mais ou menos, dessa primeira década aí do novo século, né? Do século XX. Então é quando interpretação... Ou seja, Interpretação de Sonhos é um livro que só ganhou outras proporções mais ou menos na metade do século, né? Que ele foi lançado, que foi o século XX. Em 1901, Freud vem lançar um outro livro importantíssimo que ele apresenta a teoria dos atos falhos. Muita gente fala sobre atos falhos aí. Está nesse livro aqui sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Então ele vai falar sobre a questão de atos falhos de linguagem, né? Atos falhos, por exemplo, comportamentais, né? Atos falhos de esquecimento. Então esse livro daqui é interessantíssimo também porque fala sobre essa questão do inconsciente. Em 1905, aqui vem uma grande polêmica, porque Freud vai falar sobre a sexualidade infantil. Ele acaba chocando o mundo, lançando o livro Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde ele vai falar sobre aquela questão, por exemplo, dos 5 fases do desenvolvimento psicossexual, né? Ele vai falar sobre a questão da sexualidade infantil, da libido e por aí vai. Então, muita gente não compreendeu o que Freud quis dizer com sexualidade infantil e até hoje existe essa polêmica, tá? Em 1906, Freud estabelece uma amizade com Jung. E nós colocamos aqui o seguinte, Jung não era judeu, era suíço. Por que isso? Porque é interessante que Jung não fosse judeu, que ele fosse suíço, porque até esse período, né, Freud, na verdade, ele era muito questionado, ele enfrentou diversas resistências acerca da psicanálise, sobretudo resistências de pessoas que não entendiam muito bem o que ele queria falar sobre a questão da sexualidade infantil. Então era muito comum se dizer, por exemplo, que isso aí era uma ciência de um gueto, de um judeu e tal. Ah, isso é uma ciência de um judeu, né? No sentido mais pejorativo mesmo. Então, o fato de Jung não ser judeu e ser suíço, ele viu em Jung a possibilidade de transcender a essas barreiras que ele estava encontrando na psicanálise, né? E aí acontece uma questão muito chocante para Freud, que posteriormente o Jung vai romper com Freud. Eu imagino como ele deve ter se sentido. Porque do ponto de vista da psicanálise foi uma quebra essa quebra da amizade foi uma quebra que ele considerou como uma coisa, um ponto negativo para a psicanálise. Em 1908, né, vai ocorrer o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise na Áustria. Existiam 42 psicólogos de 7 países, né? Então, a psicanálise aqui, a partir de 1908, começa a tomar outras proporções. Em 1912, Freud vai causar polêmica também ao lançar o livro Totem e Tabu. Nesse livro, ele vai afirmar, por exemplo, que a cultura e a sociedade têm
raízes na proibição do incesto, né? Querendo ou não, de uma forma indireta, inclusive ele acaba falando sobre sexualidade infantil, e daí a origem da polêmica desse livro aqui, Totem e Tabu. No ano de 1920, veja que pulo a gente dá aqui, eu quero chamar essa observação, do ano de 1912 e no ano de 1920, né? O que teria acontecido aqui nesse ano justamente seria a Primeira Guerra Mundial, não só a Primeira Guerra Mundial também, como a questão da gripe espanhola, né? Da grande gripe, que era chamada grande gripe, que foi uma pandemia. Então, isso, de certa forma, acabou atrapalhando um pouco a questão da psicanálise. Mas o Freud, ele atrapalhando no sentido da propagação da psicanálise, mas o Freud ele não termina os seus estudos, ele continua estudando, continua atendendo. A Primeira Guerra Mundial, nesse aspecto daí, não foi um empecilho para Freud. E em 1920, o Freud vai introduzir o conceito de pulsão de morte com a publicação de um livro conhecido como Além do Princípio do Prazer. Até então, por exemplo, Freud acreditava que o ser humano era movido pelo princípio do prazer, né? Ou seja, ele fazia basicamente tudo para lhe dar prazer, para obter prazer. Mas aí chega a questão da Primeira Guerra Mundial. Qual era a motivação das pessoas em participar da guerra? Então, Freud percebe que existe talvez aí uma dinâmica psíquica que ele não tinha trabalhado ainda, que ele não tinha percebido. É justamente a partir desse momento que vão surgir neuroses de guerra, por exemplo, né? E aí o Freud vai observar esse fenômeno e vai trazer esse conceito de pulsão de morte. Também é nesse livro aqui que o Freud vai falar sobre o caso Fordá, e nós vamos trazer em breve, especificamente, o caso Fordá, que está nesse livro daqui, tá? 1923, Freud vai estruturar a segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico. Na primeira tópica, que nós conhecemos como o modelo topográfico, Freud vai falar sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. E nessa segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico, Freud vai falar sobre o id, ego e o superego. Então, nesse livro de 1923, você vai entender a estrutura da segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico proposto por Freud. Em 1927, Freud também vai causar polêmica ao publicar um livro conhecido como O Futuro de uma Ilusão. Nesse livro daqui, o Freud ele vai deixar de uma forma mais explícita, né, de uma forma mais clara, o seu ateísmo. Né? Então, Freud se declara aqui como ateu, nesse livro O Futuro de uma Ilusão, porque ele trata das origens e da função da religião. Então, é um livro interessantíssimo. Aqui você vê que, depois da guerra, o Freud já começa aqui em 1927 a fazer um determinado movimento, observando a sociedade, fazendo estudos, digamos, antropológicos. Ele já começa a fazer isso aqui em 1912, tá? Justamente publicando esse livro aqui, Totem e Tabu. Em 1927, ele volta a publicar um livro nesse estilo, que seria O Futuro de uma Ilusão. Em 1930, o Freud ele vai publicar um livro que é considerado pessimista, né? É um livro que se chama O Mal-Estar na Civilização. E nesse livro aqui, Freud vai defender, por exemplo, que os desejos humanos, né? E as exigências, por exemplo, da sociedade são duas coisas completamente conflitantes. Né? Então, eles entram em conflito, o desejo humano e a exigência da sociedade. São, digamos assim, duas forças inconciliáveis que ele vai considerar nesse livro. Mas, ao mesmo tempo, ele considera, e ele deixa claro nesse livro, que a civilização, na verdade, já que ela nos obriga a renunciar, né, aos nossos impulsos, é o único remédio contra a destruição humana. Então é um livro bem interessante também para ler, O Mal-Estar na Civilização. Em 1932, o Freud acaba recebendo uma carta, na verdade um convite das Nações Unidas para se comunicar com Albert Einstein, né? Então, Freud e Albert Einstein receberam esse convite das Nações Unidas para trocar cartas sobre guerra, sobre paz, sobre desarmamento, justamente porque o mundo passava, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Então você tem um intervalo entre as duas guerras, mas não necessariamente significa que houve paz no mundo, né? Então houve período de tensão, sim, e se você estudar a fundo a Segunda Guerra Mundial, você vai perceber que ela é uma continuação. E aí ele é convidado para trocar cartas. O Albert Einstein, na verdade, ele parece ter nessa troca de cartas uma visão bem otimista acerca do ser humano, e o Freud vai meio que para um lado pessimista. E aí o Albert Einstein, ele vai mandar uma carta para Freud dizendo que ele não entendeu, né? Pediram maiores explicações e tal.
E o Freud não só responde a Albert Einstein, como também lança o manifesto que chama-se Por que a Guerra? Então, nessa carta daí, Por que a Guerra? É um manifesto político, inclusive. É um trabalho bem relevante do Freud, né, de 1932, mas ele é pessimista aqui nessa carta, tá? 1933, os nazistas queimam livros de Freud em Berlim, alegando ser uma ciência judaica, né? Uma ciência de um judeu do gueto, mais ou menos isso que eles falavam. O Freud acaba não levando a sério, até porque os nazistas ainda era um movimento que estava em Berlim, né? E estava crescendo aos poucos, então o Freud não leva muito isso a sério. Os livros de Freud são queimados em Berlim, Freud não leva muito isso a sério, mas em 1938 o Freud vai migrar para a Inglaterra após o Hitler ter tomado a Áustria e ter assumido o poder em Viena. Então, em 1938, Freud, para a sua própria proteção, ele tem que migrar para a Inglaterra. Então, ele estava muito doente, estava muito debilitado já, né? E mesmo muito doente, ele continua atendendo e trabalhando nas suas obras. Nesse ano daqui, inclusive em dezembro desse ano, é quando Freud dá a entrevista para a BBC de Londres, que nós temos aqui no canal. O vídeo antes desse mostra o áudio do único registro da voz de Freud. Ele muito debilitado, já um senhor octogenário, com problema para articular as palavras, porque ele estava com câncer na mandíbula. E aí você tem um único registro da voz de Freud nesse período aqui, através de uma entrevista da BBC de Londres. Em 1939, Freud publica o livro Moisés e o Monoteísmo, que acabou sendo seu único trabalho finalizado. Nesse período ele estava escrevendo Compêndios da Psicanálise, mas ele faleceu antes de terminar esse livro. Então, Compêndios da Psicanálise é um livro que foi publicado incompleto, tá? Freud acaba morrendo em 23 de setembro de 1939. O pai da psicanálise dá adeus. Então, aqui nós apresentamos a vida e a obra de Freud, que é uma forma, inclusive, até didática para você entender o livro que você pegar do próprio Freud, você vai entender qual era o contexto que ele estava inserido, né? Então, agradeço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Se você quiser aprender a estudar através do mapa mental, tem um link aqui abaixo, nossos cursos, tá? Só você clicar lá que você vai ser direcionado para uma página mais informativa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.